Cuidado para não cair nas armadilhas da matemática, que elas estão o tempo todo à espreita, esperando para fazer você errar uma questão, né? Então existem inúmeras armadilhas e inúmeros motivos para você não acertar uma questão. Falta de atenção é uma delas, né? Mas eu vou mostrar aqui um outro estilo de armadilha. Presta atenção, eu tô dizendo que tem uma armadilha, eu tô sendo bonzinho, porque quando você está fazendo uma prova e tiver uma pegadinha lá, ninguém vai avisar para você, cuidado, tem uma pegadinha adiante. Você vai sempre ser pego de surpresa, tá? Então eu vou mostrar aqui um negócio, não é para você procurar no YouTube qual é o macete dessa armadilha, tá? Você presta atenção e tenta identificar o erro. É o seguinte, eu vou demonstrar aqui que todo triângulo é equilátero. Claro que isso não vale, né? Porque vai ter alguma coisa errada. Então presta atenção e tenta identificar o que vai ter de errado. Olha só. Você sabe o que é bissetriz, né? Então, falando de uma maneira simples, a bissetriz é uma reta que divide o ângulo ao meio. Sim, quando você tem um ângulo, se você dividir aquele ângulo ao meio, essa reta que divide o ângulo ao meio, ela se chama bissetriz, certo? Agora a bissetriz tem uma outra propriedade interessante. Além dela dividir o ângulo ao meio, ela tem essa propriedade aqui, ó. Se você pegar qualquer ponto da bissetriz, tanto faz esse ponto, esse, qualquer um, e traçar as distâncias desse ponto até os lados do ângulo, olha aqui, distância. Distância você baixa uma perpendicular, né? Para cá e para cá. Claro que está mal desenhado, que eu estou fazendo a mão livre. Então, os pontos da bissetriz têm essa propriedade. A distância da bissetriz para uma reta lá do ângulo é igual à distância da bissetriz para outra reta lá do ângulo. Essa é uma propriedade equivalente a essa de dividir o ângulo ao meio, tá? Inclusive, isso aqui resulta numa consequência que é a seguinte: como essas distâncias são iguais, aqui é ângulo reto, que para traçar a distância você tem que baixar uma perpendicular, então aqui é ângulo reto. Aqui essa hipotenusa é a mesma distância aqui para esse triângulo e para esse, então olha o que vai acontecer. Esse triângulo vai ser igual a esse triângulo aqui. Essa é uma propriedade da bissetriz, né? Ela forma ali dois triângulos iguais. Certo? E tem uma outra reta importante que você tem que conhecer, tem que lembrar, claro que você já conhece, que é a mediatriz. O que é a mediatriz? Você tem um segmento aqui qualquer, vou chamar esse segmento aqui de AB. Aí você pega o ponto médio desse segmento e traça uma perpendicular ao segmento, assim. Se você pegar qualquer ponto dessa mediatriz, P, e traçar as distâncias desse ponto P até os extremos do segmento, você vai ter que essa distância é igual a essa. Então, o PA vai ser igual ao PB. Isso aqui é a definição de mediatriz, né? Então, lembrou da bissetriz? Lembrou da mediatriz? Certo? Agora, eu vou pegar aqui e fazer bissetriz e mediatriz em um triângulo qualquer. Um triângulo ABC aqui qualquer, genérico, né? E agora, eu vou traçar a bissetriz desse ângulo A e vou traçar também a mediatriz desse segmento BC. Vamos lá. Mediatriz de BC, vou fazer a mão livre mesmo. Então aqui está a mediatriz do segmento BC. Vou botar aqui um ângulo reto para lembrar que a mediatriz é assim, né? Você traça uma perpendicular ao segmento, certo? E agora eu vou traçar a bissetriz desse ângulo A. Vou fazer a mão livre também. Então, bissetriz, mediatriz. Claro que você tem aqui as propriedades inerentes da bissetriz e da mediatriz, né? Então você tem aqui um ponto P, digamos que seja o ponto de encontro entre a bissetriz e a mediatriz, você vai ter aqui essas distâncias iguais, assim, ó.
Essas distâncias PB e PC são iguais porque P é um ponto da mediatriz. Os pontos da mediatriz, todos eles, têm essa propriedade. E também o ponto P, ele é um ponto da bissetriz. E os pontos da bissetriz, claro, a bissetriz divide o ângulo ao meio, então esse ângulo aqui é igual a esse, mas também você vai ter isso aqui, ó, os pontos da bissetriz, eles são equidistantes dos lados do ângulo. Então, já que esse ponto aqui é da bissetriz, ele vai ser equidistante a esses dois lados aqui. Então, traça aqui uma perpendicular e traça aqui também. Claro que está mal desenhado, né? Fiz a mão livre. Vamos chamar esses pontos aqui de R e S. Então, ponto R e ponto S. Então, pelo fato do ponto P estar na mediatriz de BC, a gente vai ter esse resultado aqui. PB igual a PC. E além do mais, o ponto P também está na bissetriz. Então ele vai ter essa propriedade. O PR vai ser igual ao PS. PR vai ser igual ao PS. Então, por causa disso, esses dois segmentos aqui em azul são iguais. E esses dois segmentos em verde são iguais. Olha o que a gente tem aqui, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo, PRB, e aqui é um outro triângulo retângulo, PSC. Esses triângulos retângulos, eles são iguaizinhos. O triângulo PRB, ele é congruente ao triângulo PSC. PSC. Claro, porque eles são triângulos retângulos, eles têm hipotenusas iguais e esses catetos verdes aqui são iguais. É claro que o outro cateto vai ser igual também, né? Se você tem hipotenusa e tem um cateto, você usa Pitágoras e calcula esse cateto. Aqui é a mesma coisa. Se você tem aqui a hipotenusa e esse cateto, você usa Pitágoras aqui e vai achar o valor desse mesmo cateto. Então, com isso, a gente vai ficar com esse resultado aqui. Esses dois triângulos vão ser iguais. Então, esse triângulo aqui, eu vou pintar, ele vai ser um triângulo congruente a esse outro aqui. Então, olha só, já que tem triângulos congruentes, a gente vai ter que essa medida vai ser igual a essa. Vamos chamar de x. Essa medida aqui, eu vou chamar de x. Essa aqui é igualzinha. Vou chamar de x também. Agora tem também esses dois triângulos aqui, ó. O triângulo APR, ele é igual ao triângulo APS. Por quê? Também o mesmo motivo desses aqui. Eles são triângulos retângulos que tem a mesma hipotenusa, tem ângulos iguais aqui, né? Tem esses dois catetos iguais, então o outro cateto vai ser igual também. Então, esse cateto aqui, AR, eu vou chamar de Y, vai ser igual a esse cateto AS aqui, que eu vou chamar de Y. Então, olha só o que a gente ficou aqui. Essa medida AB, ela vale x mais Y. Essa medida AC também vale x mais y. Então daqui a gente conclui, claro que é erradamente, né? Porque tem um erro aqui, tem um furo aqui nessa explicação. A gente conclui que o AB vai ser igual ao AC. Então vamos enunciar esse teorema fajuto aí. Em todo triângulo ABC, temos que os lados AB e AC são iguais. Então, daqui concluímos que todo triângulo é isósceles. Agora, se você aplicar novamente esse mesmo teorema aqui em relação ao lado B, você vai concluir também, erradamente, claro, que o BA vai ser igual ao BC. E também aplicando aqui ao vértice C, você vai concluir, claro, erradamente, que o CB é igual ao CA. Então, você acabou de concluir, quer dizer, eu concluí, né? Concluí erradamente que os três lados de qualquer triângulo são lados iguais. Então, provamos que todo triângulo é equilátero. Todo triângulo é equilátero. É claro que isso aqui está errado. Qual é o furo que tem nessa demonstração? É porque aqui eu demonstrei o que é você cair numa armadilha geométrica, tá?
Essa é a armadilha do desenho mal feito. O problema é o seguinte, esse ponto P, ele existe. É o ponto de interseção entre a mediatriz e a bissetriz. Só que ele está mal desenhado aqui. Eu vou refazer esse desenho aqui e você vai ver a diferença. A bissetriz e a mediatriz se encontram aqui. Esse é o ponto P. Ou seja, esse tal ponto P, ele não está dentro do triângulo, ele está fora do triângulo. Se você fizer a mesma construção que eu fiz aqui, essa fajuta, vai estar tudo certo, só que o ponto P vai ficar aqui fora. Então essas medidas, elas vão ser x e y, só que uma vai ser a soma e outra vai ser a diferença. Olha aqui. Então, igualzinho na outra resolução, só que esse fica para cá e esse fica para lá. Esse lado aqui vai ser x mais y. Mas esse outro lado aqui, o lado AB, ele vai ser y menos x. Não é a mesma coisa, tá? Claro que tinha que ser, né? Os triângulos não são todos isósceles. Certo? Então, qual é a armadilha que você deve evitar? É procurar evitar o desenho mal feito, procurar cair numa armadilha de um desenho que às vezes é mal feito de propósito para você se enganar. É aquele ângulo de 60 graus que não parece 60 graus. Isso aqui é muito comum. O cara faz um triângulo assim, bota aqui 60 graus. Aí você não enxerga, tá errado. 60 graus não é assim, 60 graus é assim, ó, mais ou menos. Então você acaba errando uma questão por causa de um desenho mal feito, tá? Então, preste atenção no desenho, presta atenção nas figuras que os problemas colocam para vocês não caírem aí nas armadilhas geométricas e também nas armadilhas algébricas e aritméticas.